castigo nós devemos esperar para o Brasil? O Brasil está passando por um terremoto político, social, religioso. Qual que deve ser a nossa atitude? Como nós devemos ver isso com serenidade, mas com seriedade? É o que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Realmente um momento muito tumultuado, em que há opiniões de todos os lados sobre o que vai acontecer agora, atitudes assim intempestivas, e uma situação em que muito facilmente o Brasil pode cair num caos ainda maior do que onde nós estamos. Então, nós que somos católicos, que temos devoção ao nosso anjo da guarda, quais são os conselhos que os santos, por exemplo, dão? Eu estou aqui com um livrinho chamado Sermões de Esperança para Tempos de Calamidade, do grande Santo Afonso de Ligório. E eu creio que para nós, uma das grandes lições, sobretudo para esta semana, né, que nós estamos aí realmente um terremoto de vários pontos de vista no Brasil e no mundo também, né, aí uma ameaça de guerra nuclear. Várias coisas nos vêm à cabeça. Por exemplo, a aparição de Nossa Senhora em Simbres. Eu vou deixar aqui o link para quem quiser ver o vídeo a respeito dessa aparição, em que Nossa Senhora fala de 3 castigos que virão para o Brasil. Um deles que parte do Brasil cairia no comunismo. O que aconteceria? Né? E agora, como nos portarmos? Porque é muito fácil, nesta hora, a gente perder as estribeiras. Não é? O caos de tal maneira é grande que a gente não sabe o que vai acontecer depois. Então, o que nós devemos fazer nessa circunstância? A primeiríssima coisa é fazer como aqueles cidadãos de Nínive. Se lembra o profeta Jonas, que foi engolido pela baleia, a baleia depois cuspiu a ele ali em Nínive, onde ele devia pregar a penitência e os castigos que viriam se o povo não fizesse penitência. E depois Jonas ficou ali, né? Pensando, bom, agora vem o castigo sobre esse povo, minha tarefa eu já fiz. No entanto, o povo fez penitência. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é olhar para nós, fazer um exame de consciência de nós e de nossas famílias, de nossos próximos, e nos perguntarmos em que nós estamos desagradando a Deus Nosso Senhor. Alguém vai dizer, não, mas durante essa eleição, muitos foram os que rezaram, não é? Os que fizeram ali sacrifícios, os que agiram. Não, isso é excelente. Isso é uma coisa espetacular, que o público brasileiro esteja cada vez mais, pelo menos uma parte do público, voltado para orações. Mas veja o que diz Santo Afonso. Santo Afonso diz o seguinte, sobre tempos de calamidade, ele diz, devoções exteriores são inúteis se nós não limpamos nossas almas do pecado. Então, essas orações, essas atitudes são excelentes, desde que elas nos levem também a procurar limpar nossas almas do pecado. E isso é uma pergunta que nós devemos nos fazer sempre. Nós vemos ainda no Brasil, mesmo entre pessoas, não é, que se dizem conservadoras, tradicionais, seja lá o que for, certos costumes, as pessoas estão andando nas ruas como se estivessem na praia. Mesmo nas praias já se não justifica, quanto mais, não é, nas ruas. As pessoas estão sendo motivo de escândalo e de pecado umas para as outras. Só para dar esse exemplo, as novelas, as leis, os costumes, né, o desrespeito ao casamento como criado por Deus. Quanta coisa está acontecendo e das quais a gente não quer colocar todo o esforço para nos livrarmos. Então, a primeira coisa é nós batermos no peito, sermos humildes e pensarmos o que nós estamos fazendo, né, o pecado pelo qual Deus permite que as coisas cheguem a tal ponto de caos, de desordem e de confusão. Veja que interessante que diz Santo Anselmo, citado aqui por Santo Afonso de Ligório. Primeiro que diz São Basílio, um dos padres da igreja. Em uma palavra, a causa de todos os castigos é o pecado. E mais ainda do que o pecado é a obstinação no pecado, como diz São Basílio. Nós ofendemos a Deus
e, no entanto, ainda não queremos fazer penitência. Isso é o sermão de Santo Afonso para tempos de calamidade. Quando Deus nos chama pela voz de seu castigo, ele deseja ser ouvido. Então, quando cai sobre nós, sobre nossa pátria, uma calamidade, a primeira coisa que nós devemos nos perguntar, será que Deus não está com isso, né, me chamando à penitência? Se ele não é ouvido, ele é compelido por nós mesmos a permitir uma maldição sobre nós, de uma forma ou de outra. Então veja só o que diz na Sagrada Escritura, diz assim: se não quiserdes ouvir a voz do Senhor teu Deus, todas essas maldições virão sobre ti. Serás maldito na cidade, serás maldito no campo. Alguém vai dizer, não, mas quer dizer agora que está tudo perdido, que então tem um partido socialista que está entrando, que pode acontecer isso, isso e aquilo. Não tem nada perdido. Não tem nada perdido, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. Quanto mais coisas importantes para a nossa nação. Então, isso nos deve ensinar a que nós devemos colocar nossa confiança nas verdades eternas e não na mera política. A política pode servir e deve servir ao bem comum, mas a nossa esperança está em Deus Nosso Senhor, nas verdades eternas. Então nós devemos fazer, resumindo aqui, a nossa sugestão para esse momento é, primeiro, calma. Não é? Calma não significa indolência, não fazer nada, desistir, não. Julgamento claro das coisas, visão clara das coisas. Em segundo lugar, bater no peito, ver o que de pecado nós temos feito, ou temos permitido, temos deixado entrar em casa, que permite que Deus, que faz com que Deus permita tantas coisas estarem acontecendo. Depois, nós vemos as profecias, por causa dos pecados da nossa nação e do mundo inteiro, do castigo que deve vir. Depois, não confiarmos, não colocarmos toda a nossa confiança no problema político, mas sobretudo no problema sobrenatural, moral. E depois, então, nós fazermos como as virgens prudentes de que fala o Nosso Senhor no Evangelho, aquelas que se preparam para o momento decisivo. Então, quando vier o castigo, nós estaremos com as armas de combate espirituais que nós devemos. Por isso a necessidade da devoção dos santos anjos. Não é? Quanto mais o tempo passa, mais esse tipo de trabalho que nós juntos estamos fazendo, de divulgar a devoção aos santos anjos, conhecimento das verdades eternas, se torna mais urgente. Porque ou é isso ou nada vai nos salvar. Eu não estou dizendo que é o canal que vai salvar, não. Mas nós considerarmos essas verdades eternas e seguirmos, né, nos apegarmos a Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos, nos apegarmos ao anjo da guarda, porque solução terrena está cada vez mais rareando. Ou nós nos apegamos às verdades eternas, ou nós não teremos âncora de salvação nenhuma. Certo? Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Nos vemos amanhã, se Deus quiser.